negócio simplesmente inacreditável que para um filme baseado num jogo que é basicamente sobre criação e construção, um filme Minecraft seja tão desprovido de ideias. Sempre se especulou muito porque os filmes baseados em videogames tendem a ser, pelo menos na média, tão ruins, e eu sempre acreditei que o fato é que comprar a propriedade intelectual é a parte fácil para os estúdios, mas criar universos narrativos coesos, interessantes, empolgantes para que esses personagens habitem é que é difícil. Com exceção, claro, de jogos de videogame que já tem uma história própria, prontinha, como é o caso de The Last of Us, por exemplo, que vai ter a temporada 2 estreando daqui a pouco. Tem até um momento no começo de um filme Minecraft em que o personagem do Jack Black tá lá naquele mundo superior, que é o mundo dos joguinhos lá de construção em bloquinhos cúbicos, e ele fala: caramba, aqui a gente pode criar o que a gente quiser, aqui a sua imaginação não tem limites, só que durante o filme inteiro ela tem. A estrutura de um filme Minecraft é a mesma de Jumanji, tanto do filme da década de 90 quanto agora do filme dos anos 2010. Você não precisa pensar muito na hora de descrever essa história, é só você pensar na estrutura de Jumanji, que é a mesma, que por sua vez já não era particularmente original, porque essa ideia de filmes em que tem o mundo nosso aqui real, digamos assim, entre aspas, né, ali no filme, e eles descobrem um mundo mágico e eles podem se transportar para esse mundo e ter uma outra vida lá muito mais fantástica, não é nada novo. Dá para você pensar em As Crônicas de Nárnia, dá para você pensar em O Mágico de Oz, dá para pensar em vários outros produtos de entretenimento, tanto livros quanto jogos, quanto filmes que se baseiam na mesma premissa. E lá naquele mundo vai ter um líder tirano que vai tentar contaminar todo aquele universo com o mal. Você pode pensar dentro dessa estrutura, lá dentro daquele mundo superior, aqui no caso de um filme Minecraft, também na estrutura de O Senhor dos Anéis e de todos os filmes de princesas, de contos de fadas, que tem essa mesma ideia também maniqueísta lá dentro, de os personagens terem medo de que aquele mundo fantástico seja destruído e no final tem que lutar numa batalha de vida ou morte, do bem contra o mal, contra aquele líder tirano e os seus minions, que aqui é aquela porca com aqueles porquinhos. Tem a formação de um time, esse time tem personagens que são completamente diferentes entre si, que vão fazer essa jornada juntos e que eles não se gostam, eles têm as suas rusgas, mas durante o processo eles vão aprender a se gostar, porque o que vale é a jornada e não o destino. Eu não vou falar muito mais sobre a história do filme, vocês já viram isso muitas vezes. Tem ali uns 3 ou 4 momentos, principalmente no começo do filme, em que a gente vê pelo menos esses personagens interagindo naquele mundo que tem inclusive uma lógica geográfica diferente, física diferente, que é aquele mundo construído por bloquinhos, e tem cenas em que a câmera se afasta um pouquinho pra gente ver eles criando ou destruindo as coisas bloquinho por bloquinho, mas é só isso, porque a partir dali tudo vai ser muito genérico, tudo vai ser muito copiado de várias outras coisas que você já viu antes. Até o humor do filme não funciona porque é um humor que não consegue entender o conceito de punchline. Tem várias situações cômicas que são criadas, só que quando chega o momento da punchline, o filme corta para outra cena porque não sabe o que fazer com aquela piada que ele estava preparando. Vou dar um exemplo aqui. Naquele momento em que o personagem do Jason Momoa vai conhecer lá aquela rede de frango frito que o personagem do Jack Black criou lá dentro do mundo superior, só que tem aquela piada de ele fazer aquele frango frito com as lavas do vulcão, e aí quando ele põe na boca ele começa a ficar com a cara assim, né? Ele fala que ele não vai ter problema porque ele aguenta o quão quente aquilo for, mas dá pra ver na cara dele que ele tá tendo problemas, e a gente fica esperando a punchline, porque a gente tá acostumado à estrutura básica de piadas, que tem a construção, né? Tem a escadinha pra chegar na punchline e cortar pra outra cena do filme, só que o filme corta antes da punchline, não tem punchline nenhuma. Quando o humor de um filme Minecraft funciona, é porque tanto o Jack Black quanto o Jason Momoa estão vivendo aqui caricaturas da própria persona cinematográfica que eles construíram ao longo dos anos, das décadas, no caso do Jack Black, no cinema. Então, não só de olhar para a figura do Jason Momoa, por exemplo, com aquele cabelo super escovado, com aquela roupa toda apertadinha, quanto também ver os trejeitos, a maneira com que ele interage com os outros personagens, toda afetada, acreditando na
na própria lenda, né? Com aquele ego gigantesco e não tendo medo de pagar mico, isso é divertido pela construção do Jason Momoa, como eu falei, brincando com a própria persona cinematográfica de uma maneira caricatural. Da mesma maneira, o Jack Black, que vive o gordinho, cabeludo, barbudo, roqueiro, ele sabe fazer isso com os pés nas costas, porque ele tá basicamente aqui elevando a milésima potência a caricatura que ele mesmo criou lá atrás em Escola de Rock. A dupla de atores infanto-juvenis são péssimos atores, são muito inexpressivos, realmente a gente precisa se ancorar no Jason Momoa e no Jack Black. E esse filme, pra piorar ainda mais as coisas, ressuscitou, trouxe de volta um problema que eu já achei que tinha sido sanado em Hollywood, principalmente depois da pandemia, que é o fato de ele estar sendo exibido no Brasil em cópias 3D em muitas salas, e é um filme que vai usar todas aquelas técnicas baratas que a gente via muito lá entre 2009 e 2013, 14, por exemplo, principalmente entre 2009 e 2012, que são aqueles voos, aquelas situações em que os personagens vêm na direção da tela. Tem várias situações que você consegue imaginar o diretor planejando justamente para funcionar no 3D. Então ele ainda tem esse gimmick que deveria ser o universo do mundo superior, né? O que deveria nos deixar embasbacados é a criação daquele mundo, mas no lugar disso ele prefere usar o 3D dessa maneira superficial, barata, fácil, o que é bastante decepcionante. Quero saber de vocês, se vocês gostaram de um filme Minecraft, me digam aqui nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!